Olá, começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus mandatos. E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o vereador Alberto Barreto, do PRD, para a nossa edição do mês de junho. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Vereador, para a gente começar, o senhor apresentou uma moção de aplausos para as bailarinas do Projeto Esperança. Eu gostaria de saber de que forma elas vêm se destacando. Então, assim, a gente conhece o Projeto Esperança aqui em Taubaté, né, que é um projeto antigo na cidade. Eu destino emenda todos os anos para lá, né, para o projeto, porque a gente conhece o trabalho deles com as crianças e é um trabalho muito bonito, né, vale até a pena as pessoas ir buscar conhecer, né, e quem puder ajudar a contribuir com o projeto, acho que é muito importante. Que é ali da paróquia São Pedro Apóstolo, né, aqui na cidade de Taubaté. E é um projeto que agora trouxe aí com as meninas bailarinas aí uma apresentação, onde elas ganharam uma premiação, né? E essa colocação delas ficaram em segundo lugar no festival e agora elas ganharam a oportunidade de participar em 2 festivais, né? Fora do Brasil, um no Chile, o outro na Argentina. Só que agora entra num outro desafio, né? O custear essa viagem dessas meninas para lá, né? Então, a nossa moção tem esse intuito de dar essa visibilidade, né, para elas e que a gente possa aí ajudar na cidade de Taubaté, aqui, os empresários aqui na cidade de Taubaté que queiram contribuir com esse projeto para que essas meninas possam aí fazer essa apresentação, né, em outros países. Eu acho que é importante porque são crianças, né, atendidas no Projeto Esperança, que geralmente são de bairros mais carentes, onde a pessoa nunca teria a possibilidade de fazer uma viagem ao exterior. E isso está possibilitando, né, essa viagem. Acho que seria de grande valia para esses jovens, né, para essas meninas, ter esse conhecimento, essa experiência fora do Brasil, né, em outros países aí. Eu acho que isso vai agregar muito, não só para elas, mas também para o Projeto Esperança, né? E é uma forma também de levar o nome da nossa cidade mundo afora, Sim. De uma forma que traga orgulho também para nós. Exatamente, representando Taubaté, né, em outros países aí. Nós temos algumas imagens das meninas, das bailarinas do Projeto Esperança. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela. Essa foi uma das apresentações que elas fizeram em Campos do Jordão. Exatamente, né? E aí elas ficaram em segundo lugar, né, na classificação, e que deu direito a elas a esse convite para participar em outros países. É importantíssima essa experiência dela. E nós temos algumas fotos também aí que fazem esse registro da equipe de bailarinas. São as meninas lá do Projeto Esperança, né? Que conseguiram essa proeza para a cidade de Taubaté, né? Essa classificação. E aí, por fim, toda a equipe, um momento de muita familiares, alegria, né? também, de satisfação, de superação. Uma apresentação linda, e essas apresentações fora do Brasil acontecem em outubro e depois em novembro, então ainda é tempo para conseguir meio corrido, verba. porque precisa, né, levantar toda a estrutura, o custo, né, e já começar a planejar isso, e sem o recurso fica mais difícil, né? Quanto mais demorar, pior. Então você que é empresário da cidade de Taubaté e que queira ajudar, contribuir com esse Projeto Esperança, está aí uma grande oportunidade. E pensando em contribuir com o Projeto Esperança, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança destinou uma verba para o projeto de R$140 mil. Para qual finalidade? Então, eu conversei com o pessoal do projeto, esteve conversando comigo, falando da necessidade deles do transporte de material, porque eles não atendem mais só ali, né, no bairro de São Pedro, né, na região ali do Jardim América, Três Marias, mas eles estão atendendo também projetos em outros bairros da cidade, né? E muitas vezes, para ele fazer esse transporte, né, do material deles para outros bairros, né, ampliando aí o Projeto Esperança na cidade de Taubaté, eles têm essa dificuldade, né? Então eles falaram comigo, eu falei com o deputado, né, Luiz Felipe de Bragança, no final do ano passado, e ele entendeu a demanda e destinou aí R$140 mil, né, para aquisição de um veículo para que eles possam fazer o transporte, né? Está aí o ofício do deputado enviando para a cidade de Taubaté, né, esse recurso para o Projeto Esperança, para que a gente possa aí estar ajudando esse projeto a crescer cada vez mais. Né? Vai ajudar a viabilizar a execução do trabalho que já é realizado, mas agora com mais segurança também. E também, né, ampliando para outros bairros da cidade de Taubaté.
E, vereador, o deputado Luiz Felipe destinou uma outra verba agora para a área da saúde, uma verba de R$900 mil. Para onde vai ser destinado esse valor? Então, conversei com o deputado na mesma época, né, junto, mandei os 2 ofícios para ele pedindo esses recursos. Nós temos um problema aqui na UPA Central, no telhado, né, que precisa de uma reforma no telhado, porque às vezes quando vem chuva muito forte, chove dentro, né, das unidades de saúde. Isso não é o adequado, né? Uma unidade de saúde chovendo dentro. Tá? Então nós falamos com o deputado também mandou aí R$900 mil, né, para o custeio dessa manutenção no prédio, lá na UPA Central. O que nós estamos discutindo agora, a secretária de Saúde veio falar comigo também da necessidade da gente reabrir 20 leitos no HMUT, né? Então, o que eu falei com a Secretaria de Saúde, para que a gente veja exatamente o orçamento desse reforma desse telhado, né? Para ver se a gente consegue falar com o deputado e dividir a emenda, né? Pedir para que o deputado redestine a emenda, uma parte para a reforma do telhado e uma parte, se possível, né, para o HMUT, para que a gente possa reabrir 20 leitos de enfermaria, né, lá no HMUT. Nós temos uma ala do HMUT que está fechada, precisando de uma reforma. A gente sabe da necessidade que a cidade tem de mais leitos, né, de internação, principalmente para que desocupe as UPAs, né? Tem pessoas que ficam internadas nas UPAs até que saia um leito através do CROSS. E se a gente ampliar ali, né, esses leitos no HMUT, vai ajudar muito o município. Então, nós estamos aí nesse estudo, estou esperando só uma resposta da Secretaria de Saúde, né, sobre esse orçamento, para que eu possa falar com o deputado e a gente reorganizar as emendas aí, para que uma parte a gente consiga também destinar para o HMUT, para que a gente reabra esses leitos de internação. A gente tem um prazo para a aplicação dessa emenda ou não? Tem prazo sim, e a gente tem agora até sexta-feira para destinar isso com o deputado, né, falar com ele e fechar essa questão. Então, estou só esperando aí o orçamento da Secretaria de Saúde. Acho que é importante, são duas questões importantes da saúde. O telhado da UPA Central, que é uma das UPAs com maior atendimento da cidade, né? Eu estive lá recentemente sendo atendido lá, até internado ali devido a dengue, né? E depois fui para o hospital, para o HMUT, né? Então fiquei um período aqui na UPA Central, depois fui para o HMUT, fiquei 4 dias internado devido a dengue. E a gente vê a necessidade, né? Porque a gente recebe muita demanda. O vereador, meu parente está internado lá na UPA, esperando vaga, né, de internação no hospital. Então a gente entende essa demanda, sabe do tamanho. Estamos aí vendo junto com a Secretaria de Saúde se a gente consegue, através dessa emenda do deputado, conseguir esse recurso. Caso não dê certo, eu vou falar com o deputado para ver se a gente consegue mais recursos especificamente para o HMUT, né? Para que a gente reabra esses 20 leitos aí de internação. Vereador, agora a gente vai falar sobre uma moção de apoio que o senhor apresentou a uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, também apresentada pelo deputado Luiz Felipe, que trata da destinação mínima de recursos para a saúde e para a educação. Hoje a lei estabelece um valor mínimo, uma porcentagem mínima que cada município deve destinar para essas áreas. Qual é a proposta do deputado? Então, é que assim, a nossa Constituição, ela prevê uma destinação de recursos que já vem da Constituição do governo federal dizendo como a prefeitura tem que gastar esse dinheiro. E aí o orçamento da prefeitura fica muito engessado, sobra muito pouco recurso para que o prefeito exatamente possa falar, eu quero gastar aqui e gastar lá. Isso não estou falando só de prefeito, tá? Estou falando de governador do estado, estou falando da presidência, né, do Brasil, da União. Então, muitas vezes a gente vê muito essa reclamação dos próprios presidentes, seja ele qual for, seja Bolsonaro, seja Lula, seja qual for, né? Que sobra muito recurso para investimento, muito pouco recurso para investimento, né? E fica meio com o orçamento engessado, já dizendo aonde vai gastar cada coisa. O que o deputado está falando é exatamente de tirar essa desvinculação, para que o município, os prefeitos, tenham autonomia para fazer o seu orçamento conforme a necessidade e a realidade de cada cidade. Não dá para a gente definir uma regra lá em Brasília que vai ser igual para o Brasil todo. O Brasil é um país muito grande, com diferenças regionais gigantescas. Não dá para a gente comparar a cidade de Taubaté com uma cidade do Nordeste, do interior do Nordeste, ou interior do Norte do Brasil, que são características diferentes, né? E a gente vê muito essa questão. É 25% para a educação, 15% para a saúde. Então, o que acontece? A gente já viu aqui em Taubaté, isso já foi discussão de vários vereadores, várias pessoas discutem isso. Que absurdo! O prefeito foi lá, comprou um terreno para construir uma escola lá do SEDES, até hoje não saiu nem o projeto, né? Mas por quê? Chegou no final do ano, tinha dinheiro sobrando em educação, é obrigado a gastar, porque a lei diz que se não gastar 25%, o prefeito responde por improbidade administrativa, né? E o prefeito aí tem que gastar de qualquer jeito, assim, para que ele não seja punido.
né? A gente viu aí também no final da gestão do Ortiz Júnior que ele comprou 100 e poucas vans da educação para transporte e não tinha dinheiro nem para emplacar as vans depois, quando o Saúde chegou, né? Aquele monte de van no estacionamento, não tinha dinheiro para emplacar. Por quê? Porque tinha que gastar o dinheiro. Então, eu acho que é uma gestão administrativa do recurso público de forma, entre aspas, vou dizer aqui, burra, né? Porque você gasta o dinheiro sem necessidade, a população fica, por que gastou 20 milhões para comprar lá um prédio da educação, né? A gente sempre ouve essa discussão. Por quê? Porque a lei define assim. Então, o que o deputado está querendo fazer é tirar essa desvinculação e dando mais autonomia para o município. E eu já falo isso várias vezes da tribuna, da Câmara já falava isso. Por exemplo, a gente tem um grande problema aí com a questão da questão dos idosos, dos asilos. Nós temos pouco recurso para atender, né, a população idosa na cidade de Taubaté e às vezes sobrando dinheiro na educação, né? Então, se a gente tiver essa capacidade, esse ano eu não preciso de 25%, só preciso de 20% do nosso recurso para a educação. Vamos pegar esses 5% e vamos colocar em outras áreas, né? Numa obra na cidade que é necessária, na área da mobilidade urbana, né? Ou então, por exemplo, na própria questão dos idosos, né? A gente poderia estar ajudando aí mais CCIs na cidade, mais equipamentos para os idosos, porque a população está envelhecendo, cada vez nasce menos criança e a população fica mais velha. Talvez seja na hora da gente mudar a nossa destinação dos recursos e por isso que eu sou favorável a essa PEC que o deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança apresentou no Congresso, trazendo essa desvinculação. E aí fica aqui o meu apelo a todos os prefeitos que apoiem essa PEC, falem com seus deputados para que apoiem essa PEC do deputado, para que a gente possa trazer essa desvinculação. Porque todos os prefeitos sofrem com isso, todos. É geral, porque é uma regra na Constituição. Então, é necessidade de alteração. E enquanto o senhor explicou a respeito dessa PEC, apareceu aí na tela para os nossos telespectadores acompanharem também o documento que foi apresentado pelo deputado. Vereador, agora vamos falar um pouquinho de um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara de Taubaté. Hoje é dia 24 de junho de 2025. Está na ordem do dia a votação do projeto de lei que trata sobre a liberação dos rodeios na cidade. Fala um pouquinho para a gente como o senhor espera que seja essa votação hoje. Então, assim, na legislatura passada, né, eu fui autor do projeto de lei que revogava essa lei que proíbe a questão dos rodeios na cidade. Bom, em primeiro lugar, por quê? Porque a lei municipal ela é inconstitucional. O que significa isso para a população que está lá fora não entender? A lei municipal ela não pode ir contra a lei nacional, que é a Constituição Federal, né? A Constituição Federal prevê lá, né, está escrito na Constituição, que rodeio é patrimônio cultural brasileiro. Não taubatiano, é brasileiro. Então, existe uma lei que a gente é obrigado, né, os órgãos públicos são obrigados a fomentar o patrimônio cultural brasileiro, o que é a cultura brasileira, né? Então, você não pode, é um contrassenso, a cidade de Taubaté tem uma lei que proíbe a manifestação cultural, né, reconhecida pela Constituição. Então, já começa por aí. Segundo, que a Constituição também prevê que é um direito de todo mundo, o direito ao trabalho. E peão de rodeio hoje é uma profissão reconhecida, né? O locutor de rodeio é uma profissão reconhecida. Então, você não pode ter uma lei que impede as pessoas de exercer a sua atividade profissional na cidade, né? Bem como também a nossa Constituição prevê a livre iniciativa, tá? Então, você proibir a livre iniciativa na cidade também é inconstitucional. Então, nós temos aí 3 bases de inconstitucionalidade do projeto que tem na cidade de Taubaté, da lei que tem na cidade de Taubaté. Então, eu fui autor do projeto de lei na legislatura passada para que a gente pudesse revogar essa lei e permitir o rodeio. Não significa que vai ter rodeio, né? Mas permite, certo? Outra questão muito importante é que nós temos em Taubaté 2 campeões mundiais de rodeio, né? Os irmãos, o Alisson e o Alan, são campeões mundiais de rodeio, ganharam vários prêmios nos Estados Unidos, né? Estão sempre competindo lá, e eles não podem exercer o seu esporte, a sua profissão na cidade de Taubaté. É triste para ele falar assim, pô, vou passar minha vida inteira, nunca vou poder fazer uma apresentação na minha cidade, né? Como o Ayrton Senna, por exemplo, tinha o desejo de ganhar uma corrida no Brasil e realizou aquele desejo, né, em Interlagos. Então, todo profissional de esporte, ou que seja, ele tem esse desejo de representar a sua cidade, mas na sua própria cidade. E isso é impedido, tirado deles esse direito, né? Por exemplo, hoje eles têm fazenda na cidade de Tremembé, onde eles treinam lá, porque eles não podem ter em Taubaté, na cidade deles. Então, é um contrassenso gigantesco, né? E é por isso que eu apresentei o projeto de lei na legislatura passada. Infelizmente, naquele momento, a gente não foi possível aprovar
através de manobras aí regimentais, né, que os vereadores fizeram, principalmente o vereador Douglas Carbone, que é contra a pauta, e é legítimo ele ser contra, não tem problema nenhum ser, né, contra, mas é a regra do jogo e está tudo certo, né? Só que agora, este ano, essa nova legislatura é um novo cenário, né? E aí, então, nós conversamos com o vereador Bilili, que tinha a intenção de apresentar o projeto. Eu faço parte da Comissão de Justiça e da Comissão da Causa Animal no Taubaté. E se eu apresentasse o projeto de novo, eu não poderia dar parecer no meu próprio projeto. Então, eu estaria afastado das comissões para dar o parecer. Então, conversei com o vereador Bilili e falei, vereador, o senhor apresenta, eu dou os pareceres nas comissões para que a gente possa tramitar e aprovar essa lei em Taubaté, permitindo o rodeio na cidade de Taubaté, né? Então, assim, o rodeio, ele traz muito recurso para a cidade, movimenta o comércio, hotéis, restaurantes, o comércio da cidade, as pessoas vão estar movimentando para cá, porque atrai muito o turismo, né? A gente viu o que é Barretos, assim, é óbvio que a gente nunca vai ser um Barretos aqui em Taubaté, né? Mas a gente pode ser um pedacinho disso aí. E eu acredito que esses dois, né, o Alisson e o Alan, têm um grande potencial de atrair esse evento para Taubaté, porque são campeões mundiais, né? Então tem a capacidade de fazer um grande evento na cidade de Taubaté em relação a isso. Então vai movimentar muito o comércio da cidade e a questão dos maus tratos, eu volto a falar. Eu não sabia nada sobre o rodeio. Eu vi numa audiência pública aqui, quando eu nem era vereador. Vi os dois lados falando lá, falei, bom, quero entender mais sobre isso. Falei com o pessoal, falei assim, eu posso ir no rodeio de vocês e ver como é que funciona, eu quero ver os bastidores. A hora que o senhor quiser, pode ir lá, andar. Conversei com um veterinário, com um juiz de rodeio, entendi as regras, né? Um veterinário, quando o animal é transportado até o local do rodeio, tem que ter um laudo do veterinário, dele, dizendo que o animal está em condições. Quando chega lá, o veterinário do rodeio pega aquele documento e ele vai avaliar o boi. E se ele vê que o boi tem um ferimento, alguma coisa não está em condições, o veterinário veta. Aquele boi já entra no caminhão e volta para a cidade dele, não vai pular, né? Se o animal estiver em condições, ele vai poder entrar na arena de rodeio. E ele só entra uma única vez na arena, né? Depois não pode entrar mais, certo? Então, e tem todas as regras para o peão, por exemplo, conversei com o juiz. O juiz falou, tem todas as regras aqui de como o peão deve se comportar em cima do boi, não pode ter espora que machuca nem nada, e se ele estiver usando, ele é desclassificado, né? Então tem todo um regramento de cuidado com os animais. E outra, um boi de rodeio desse custa muito dinheiro, né? Um boi custa 400, 500, 1 milhão de reais. O dono do animal não colocaria o seu animal tão valioso para ser judiado por uma outra pessoa. Ele é óbvio que ele é o primeiro a cuidar, né? É o primeiro a exigir que o peão não maltrate o animal, né? E a questão que você vê, o que incomoda o boi é o peão nas costas dele. Que quando o peão cai, ele para de pular, né? E quando você abre a porteira, ele já sai rapidinho pela porteira ali. Então, é um animal muito forte, grande, animais que pesam 1 tonelada, né? Então eu não vejo como questão de maus tratos, né? Agora, se a gente for parar para pensar, a grande maioria da população se alimenta de proteína animal, né? Frango, peixe, carne, bovina, porcos e por aí vai. Todos esses animais, em algum momento, têm uma questão de estresse, de maus tratos, né? Mas ninguém deixa de comer carne por causa disso. Tem pessoas que sim, que são os veganos, e esses eu entendo eles serem contra a questão do rodeio, né? Mas uma pessoa que come carne e fala para mim que é contra o rodeio porque tem maus tratos animais, eu acho que o maior maltrato é você abater um boi com 2 anos. Porque um boi de rodeio vai viver 20 anos numa fazenda até a morte natural dele, né? E para a gente finalizar esse assunto, vereador, amanhã tem uma audiência pública, Sim. dia 25, para debater justamente essa questão dos rodeios, para ouvir aí todos os lados. A realização da audiência pública impediria a votação do projeto hoje ou não? Não, não impede, porque a questão da audiência pública, conforme o nosso regimento interno prega, é que ele só suspende se a comissão pedir uma audiência pública para emitir o seu parecer. Então, para ele emitir o parecer, ele precisa da audiência pública, por isso suspende a tramitação ou a votação do projeto. Não é o caso deste, porque é um pedido de audiência pública individual do vereador Douglas Carbone, né, o que não impede a tramitação e nem a votação do projeto, né? Agora, o que é importante falar aqui é que esse projeto, né, o vereador Bilili colocou também no projeto que 3% da arrecadação do rodeio será destinado ao CCZ, né, que é onde a gente tem aqui a questão muito importante de cuidar dos animais, principalmente animais de rua, que são recolhidos, vão para o CCZ. E a gente sempre fala isso, o vereador Douglas Carbone sempre fala da dificuldade do CCZ,
que tem de recursos, né, para cuidar desses animais. E essa é uma forma de arrecadar recursos. Então, aquele animal, aquele boi que vale milhões, que é bem tratado, vai ajudar a arrecadar dinheiro para ajudar a tratar desses animais que não têm condições, né, financeiras para isso. Então, é tirar do boi rico para dar para o cachorro pobre. Assim? Então, eu acho que é importantíssimo isso, né, essa questão desse recurso ser parte, ser destinado à causa animal. Então, ninguém aqui é a favor de maus tratos aos animais, né? Nós queremos, e não tem pessoas que mais cuidam dos animais que o agro, né? Certo? As pessoas do agro cuidam muito bem dos seus animais e esses donos de boi de rodeio, então, muito mais, né? E são pessoas que ajudam muito a causa animal, com ração, com tudo mais. Sempre que eles precisam, estão sempre ajudando. Então, eu acho que é ruim a gente falar isso, né? Que quem é a favor do rodeio é a favor de maus tratos aos animais. Isso não é uma verdade. Mas eu entendo que as pessoas que são a favor dos animais, né? Como eu também sou, mas não sou irracional, né? Que então, a gente tem que fazer sim os rodeios, mas com cuidado com os animais, respeitando toda a legislação nacional e estadual que prevê isso. Então, vamos acompanhar a votação desse projeto. Eu quero agradecer mais uma vez, vereadora, a sua presença e participação, e a gente se encontra no próximo Fiscalização. Obrigado a vocês mais uma vez. É um programa que eu gosto muito de participar, né? Infelizmente, a gente precisa mudar a data de algumas condições, mas eu acho que é muito importante esse contato direto com a população, né? Falando das pautas, dos projetos e dos trabalhos. Obrigada, vereador. Esse foi o Fiscalização Pública, edição do mês de junho, com o vereador Alberto Barreto, do PRD. Continue conosco acompanhando a nossa programação.